pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Boa tarde, digo boa tarde, porque eu estou gravando aqui com vocês. Nós estamos gravando com vocês aqui às 17 horas e 46 minutos de sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Conforme combinamos no último programa do História Dialética, nós faríamos intervalos das nossas lives. Só que a gente, nós nos comprometemos também em, nos intervalos das lives, gravarmos programas mais curtos, sobre temas, talvez da atualidade, talvez do interesse aqui dos colegas, um momento mais livre, porém mais rápido, para que a gente consiga também atender as pessoas que também nem têm tanto tempo para assistir às lives. Tudo bem? Então é com muita alegria que a gente inaugura mais este momento. Tudo bem? Então, como é que vai funcionar? Hoje eu vou passar a palavra primeiramente para o Felipe, daqui a pouco, e ele vai comentar sobre um tema que a gente comentou de bastidores aqui, um tema bem polêmico. Depois, Tarsila, que também está no mesmo nível, traz um tema também que está trazendo bastante angústia para muitas pessoas, principalmente para nós que somos educadores. Tudo bem? E no final eu volto para fazer o encerramento aqui do nosso Dialética Rápida. Então, como sempre, sejam muito bem-vindos e é sempre um prazer muito grande estar com vocês, tá bom? Então, Felipe, fique à vontade, você tem aí um tempo menor para falar o que você está pensando, o que você quer compartilhar com a gente. Valeu, até mais. Bem, eu quero compartilhar com vocês, não sei se vocês viram, a coluna polêmica do jornalista Hélio Schwartzman, que essa semana fez um artigo dizendo por que desejo que Bolsonaro morra. Ele coloca lá, faz o seu artigo pautado nas perspectivas consequencialistas dentro da filosofia, mas ele cria, sem querer, um dilema, ou querendo, não sei, talvez ele tenha feito isso querendo, ele cria um dilema moral e ético dentro da sociedade brasileira. Por que moral e ético? Primeiro, ele vai ser perdoado pelo que ele escreveu? Perdoado por quem? Pela sociedade, pelas leis? Ele será perdoado por desejar a morte de alguém? Segundo, você na sua casa, você concorda com ele ou discorda dele dentro daquilo que você teve de valores durante a sua vida? São duas perspectivas diferentes. Você pode acabar colocando a ideia de que não, se o Bolsonaro cometeu crime, ele tem que pagar na justiça, eu nunca vou desejar que ele morra, ou, para um bem maior, eu acho que se ele morresse, ajudaria mais a população, seria, como o próprio Hélio colocou, seria o melhor feito que o Bolsonaro teria realizado no seu governo. Então, fica esse dilema, que é um dilema complicado. Por quê? Porque se a sociedade não perdoar o que ele está falando, se isso não for visto como liberdade de expressão, isso se volta contra várias pessoas. O próprio presidente da República já falou, já desejou a morte de alguém, dos seus predecessores. Então, eu penso assim, a coluna dele ataca quem quer criar que tipo de polêmica. Pense nisso, pense na sua casa o que você acha, o que você sente com essa proposta, e aí você vai ter um pouco do que é o sentido de ética e de moral dentro da sua própria casa. Tá? Muito obrigado, vou chamar a Tarsila agora para falar um pouquinho para vocês. Boa tarde, pessoal. Bom, nesse programinha rápido que nós estamos experimentando, né, agora nesse novo formato do canal, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre algo que vem nos angustiando enquanto comunidade escolar, enquanto comunidade de educação. A gente está aí há exatos 22 dias sem um ministro da Educação, tendo em vista toda a polêmica que se gerou dentro do Ministério da Educação na atual gestão presidencial. A gente passou por ministros totalmente arbitrários em suas decisões,
por ministros com ideais e falas que ficaram nítidas que a educação e a educação pública, gratuita e de qualidade nunca foi algo tão prioritário na gestão, certo? E aí, o que acontece? Trazendo um recorte rapidinho dos ministros que passaram pela educação, a gente já teve 3, 4, se considerarmos o Carlos Decotelli, que foi exonerado sem ao menos tomar posse, né? Então, a gente teve o Ricardo Vélez Rodrigues, que foi uma indicação de cunho olavista, ou seja, uma indicação pessoal do Olavo de Carvalho, que é uma figura um tanto quanto emblemática aí na sociedade. A gente teve depois o Abraham Weintraub, que deixou sérias sequelas na educação brasileira, que promoveu discursos um tanto quanto agressivos em relação à produção de ciência, que não achou necessário o estudo das ciências humanas, que achou que a universidade pública promovia balbúrdias, sendo que nós temos excelentes universidades públicas brasileiras aí em rankings conceituadíssimos a nível mundial de ensino superior. Depois a gente teve a nomeação do Decotelli, né, que, enfim, dentro de suas inconsistências curriculares, não chegou sequer a ser empossado. Existem alguns nomes que o Bolsonaro pretende colocar na Secretaria de Educação, mas que ele visa ali cultivar ainda uma ala conservadora, uma ala ideológica, entendendo que o que nós produzimos de educação, na concepção dele, é algo voltado ao comunismo, é algo que quer doutrinar as nossas crianças, é algo que pretende institucionalizar o estudo de gênero e sexualidades, que é um tema transversal, que é algo que está no currículo da educação brasileira e que é visto por muitos como uma ideologia de gênero. Mas se nós parássemos para conversar sobre gênero e sexualidades, entendendo que essas temáticas fazem parte da construção do ser humano, do indivíduo, talvez evitássemos, por exemplo, os inúmeros casos de violência contra a mulher. Mas, enfim, só para concluir, o que acontece? A partir dessa incongruência, dessa inconsistência no Ministério da Educação, o fato de não termos um ministro ainda deixa o nosso futuro um tanto quanto incerto, porque existe uma categoria chamada Conselho Nacional de Educação, que foi nomeada ainda hoje, com nomes ali que de fato transitam por essa área ideológica, por essa área conservadora, e são pessoas que visam, por exemplo, que têm como função, por exemplo, determinar políticas públicas, e uma delas seria a retomada das aulas, né, no contexto pós-pandemia. Então, se a gente tem toda uma política que é totalmente enviesada e que trabalha muito pelo lado da não ciência, pelo negacionismo da ciência, de repente trazer esses nomes para a educação pode ter uma consequência um tanto quanto drástica. Aí eu queria um pouco que vocês refletissem sobre isso, sobre qual o impacto do Ministério da Educação em nossas vidas e qual o impacto de não ter um ministro da Educação técnico, né, que olhe para a educação como prioridade, como isso impacta de forma direta em nossas vidas, tá? Então, vou chamar o Danilo para encerrar a nossa conversa de hoje, e é isso. Que delícia e intenso, como sempre, como sempre. Eu sigo muito Paulo Freire na minha prática docente, e uma das lições que eu trouxe primeiro para a minha vida e depois para a minha profissão é posicionar-se, tomar uma decisão na vida, decisão no trabalho, na família. Então eu penso que aqui, neste momento, a gente está se posicionando. As coisas não vão bem, meus queridos, as coisas realmente não vão bem. Sob aspectos morais, éticos, como diz muito bem o Felipe, sob aspectos estruturantes, como saúde, como educação, como disse muito bem Tarsila, e cabe a nós, que somos formadores de opinião,
mais localizados aqui na nossa região, também nos posicionarmos. Então, este momento será um momento de discussões mais rápidas, mas o espaço de debate estará aberto aqui na nossa área de comentários. Como o Felipe disse muito bem na última live que gravamos, nós vamos responder a todos e temos ciência que nossos posicionamentos, as nossas análises, elas são polêmicas. E a gente não está se eximindo. Podem colocar com educação, com respeito, podem ter certeza absoluta que nós estaremos dispostos a trocar ideias com vocês para construir, quem sabe, uma nova sociedade, uma sociedade com um pouco mais de esperança. Certo? Pessoal, então, antes de me despedir, quero deixar muito claro que nós aqui, como disse há tempos atrás, nós somos professores de escola pública, temos muitas demandas e a gente não tem muito tempo para fazer edição, para colocar um vídeo com alguns recursos que seriam mais atrativos de forma visual. Então, a gente vai se apegar à questão do conteúdo mesmo. Então, a gente já pede desculpas por algumas falhas com relação à exibição. Estou apresentando aqui com uma luz aqui do celular, porque se não fosse a luz do celular, estaria no escuro. Tenho certeza que Tarsila, Felipe, Bianca, que hoje não pôde estar aqui com a gente, também tem limitações técnicas muito grandes. Mas, como eu disse, como nós estamos dizendo, nós estamos nos posicionando. E eu acho que se a gente tiver mais coragem de fazer isso, quem sabe a gente pode construir aí um futuro mais atrativo para os nossos filhos, para os nossos netos, para uma sociedade melhor. Pessoal, muito obrigado. É sempre um prazer, uma alegria estar com vocês. Até mais. Tchau, tchau.